Houve avanço nos Estados Unidos quanto à ajuda à Ucrânia, mudando significativamente a estratégia de Donald Trump. Enquanto todos observavam a cúpula entre Trump e Xi Jinping em Pequim e contavam os drones russos sobre Kiev, algo aconteceu no Congresso americano que pode ser igualmente importante para o destino da Ucrânia. Na noite de quarta-feira, 13 de maio, um grupo de congressistas conseguiu as 218 assinaturas necessárias na Discharge Petition. Esta é uma petição para uma votação que contorna o rito normal, e a votação será sobre o projeto de lei Ukraine Support Act. Isso significa que o projeto de lei de ajuda à Ucrânia será colocado em votação no plenário do Congresso, queira o presidente da Câmara, Mike Johnson, ou não, e aliás, ele não queria. E isso é um caminho direto para a manutenção da ajuda financeira e militar à Ucrânia, que Trump vem tentando bloquear há muito tempo. Vamos analisar se tudo aqui é realmente tão positivo. E será que isso realmente significa que, finalmente, a Ucrânia voltará a receber ajuda militar e financeira dos Estados Unidos? Meu nome é Alexei Pitt e vamos discutir juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like neste vídeo, escreva qualquer comentário abaixo e siga meu canal no Telegram Patch News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, na quarta-feira, os democratas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos conseguiram reunir as assinaturas necessárias para contornar o presidente da Câmara, Mike Johnson, e conseguir uma votação. Sobre o pacote de sanções contra a Rússia e, o que é importante, bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia. Este já é o 8º caso nos últimos 3 anos em que uma petição para forçar uma votação é usada por diferentes grupos de democratas e republicanos para contornar a liderança do Partido Republicano. No caso da Ucrânia, isso é ainda mais relevante. Vou explicar o mecanismo para quem não acompanha os bastidores legislativos americanos, porque é importante entender isso. A Discharge Petition é um instrumento que permite à maioria dos membros da Câmara dos Representantes tirar absolutamente qualquer projeto de lei de um comitê e levá-lo diretamente à votação, contornando a liderança do Congresso que bloqueia essa votação. Por exemplo, porque a Casa Branca pediu isso. E Mike Johnson impediu até a votação da petição na Câmara dos Representantes. Para isso, são necessárias exatamente 218 assinaturas. Isso é a maioria absoluta dos 435 assentos na Câmara dos Representantes. E mais uma vez, esta é a 8ª vez em 3 anos que uma petição desse tipo atinge o número mínimo de assinaturas, o que por si só já mostra o nível de disfunção dentro do Congresso. Quem assinou essa petição? Foram todos os 215 democratas na Câmara dos Representantes. São 2 republicanos, Don Bacon, de Nebraska, e Brian Fitzpatrick, da Pensilvânia. Ambos são apoiadores de longa data da Ucrânia. E um independente, Kevin Kiley, da Califórnia. Ele é um ex-republicano, e foi justamente a assinatura dele que se tornou a 218ª e decisiva. Kiley fez uma declaração que vale a pena citar literalmente. Os recentes sucessos ucranianos criaram uma oportunidade para a paz, mas o fracasso do recente cessar-fogo mostra que a diplomacia precisa de instrumentos de pressão para ter sucesso. O Congresso pode agir agora de forma bipartidária para fortalecer esses instrumentos de pressão e alcançar uma paz duradoura que proteja os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados. Também devemos enviar um sinal claro. O apoio russo ao Irã em seus ataques contra instalações militares americanas não será tolerado. E essa foi a frase-chave. Kiley disse diretamente, ele ligou a ajuda à Ucrânia com a guerra contra o Irã. Por quê? Porque a Rússia fornece componentes de drones ao Irã. Isso está documentado. O Irã usa tecnologias russas contra os militares americanos na região do Oriente Médio. Além disso, a Rússia fornece tudo o que é necessário para a sobrevivência do regime em Teherã através do Mar Cáspio. Quanto mais apoio o regime tiver, mais tempo sobreviverá e resistirá a um acordo com Trump. Para parte do Congresso, a ajuda à Ucrânia não é sobre a Ucrânia, é sobre enfrentar a Rússia e o Irã ao mesmo tempo. O que exatamente consta neste projeto de lei? Ou seja, o Ukraine Support Act prevê mais de 1,3 bilhão de dólares em ajuda direta à Ucrânia, além de 8 bilhões de dólares em empréstimos diretos. Ou seja, no total são quase 10 bilhões de dólares. Inclui o reabastecimento dos estoques militares dos Estados Unidos esgotados pela guerra com o Irã, um coordenador para a reconstrução da Ucrânia, endurecimento de sanções à Rússia e controle de exportações. O projeto de lei também apoia a posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia e à OTAN. Mas
É importante enfatizar isso. A Discharge Petition não significa a aprovação automática de uma lei no Congresso. Isso é o início do processo, não o final. Após a coleta das assinaturas, começa a correr um prazo processual. A votação no plenário deve acontecer não antes do final deste mês. Mas mesmo que o projeto de lei passe agora na Câmara dos Representantes, o que provavelmente vai acontecer, ele ainda precisa passar pelo Senado, onde os republicanos têm maioria e bloqueiam todas as iniciativas dos democratas. Bem, por exemplo, recentemente no Senado, os democratas tentaram novamente aprovar uma resolução para parar a guerra contra o Irã, e mais uma vez essa resolução foi rejeitada com 51 votos contra 49, ou seja, um voto faz toda a diferença. Exato, mas novamente, mesmo que o Senado aprove, essa lei ainda precisa ser assinada por Donald Trump, que cortou até mesmo os 400 milhões de dólares de ajuda anual à Ucrânia previstos no orçamento de defesa dos Estados Unidos. Embora exista, claro, uma saída hipotética. O Congresso precisa ter votos suficientes para superar o veto presidencial, ou seja, 2/3 dos votos. Por enquanto, esse cenário é pouco provável. E, infelizmente, sou obrigado a constatar que a legislação enfrenta a resistência do presidente Trump e de seus aliados no Congresso. Eles se opõem à legislação de apoio à Ucrânia, baseando-se em sua filosofia de América em primeiro lugar, priorizando questões internas em relação à ajuda externa. Mas essas iniciativas dos legisladores americanos ainda são importantes para a Ucrânia, mesmo que pareçam fracassadas. O fato é que, diante dessa notícia de que os congressistas nos Estados Unidos se mobilizaram em relação à ajuda à Ucrânia, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, acrescentou mais uma camada de pressão, por assim dizer. Mark Rutte propôs que os países da aliança destinem anualmente 0,25% do PIB para apoiar a Ucrânia. Ele apresentou essa proposta a embaixadores da OTAN em reunião fechada no fim de abril, preparando a cúpula na Turquia em julho. Dessa forma, Rutte quer garantir que o apoio à Ucrânia seja consistente e, o que é importante, previsível. Ou seja, ficará claro que 0,25% do PIB de cada país da OTAN irá integralmente para a ajuda à Ucrânia. E isso já é uma resposta direta à imprevisibilidade do próprio Donald Trump. E mais uma notícia importante nesse contexto. Hoje, a Ucrânia lançou seus próprios satélites e começou a formar sua própria constelação de satélites. Isso é fundamental para a inteligência militar, guiamento de precisão e comunicação segura. E o principal é a total independência em relação ao fornecimento de dados de inteligência americanos, que, vale lembrar, Trump interrompeu completamente no ano passado. Antes disso, a Ucrânia dependia principalmente do Starlink de Elon Musk. Esse é mais um homem do círculo próximo de Trump. E ter seus próprios satélites é um passo rumo à independência estratégica. Se juntarmos tudo isso, o Congresso pressiona Trump de baixo através do mecanismo Discharge Petition. A OTAN exige 0,25% do PIB dos aliados. Essa é a pressão de cima. A Ucrânia desenvolve sua própria infraestrutura técnico-militar. Isso já é independência de quaisquer decisões de Washington. São 3 direções diferentes, mas todas vão para o mesmo lado, na direção da continuação do apoio à Ucrânia, independentemente do que Donald Trump decidir. Vou deixar reticências. Escreva sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e não esqueça o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.